Senhor amado e poderoso, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com o coração aberto, cheio de fé e esperança. Porque, mesmo que tantas coisas no mundo mudem, mesmo que impérios caiam, mesmo que o céu e a terra passem, eu sei, ó Deus, que a Tua palavra permanece firme, eterna e imutável. Quantas vezes olhamos ao nosso redor e percebemos que tudo é passageiro? Pessoas vêm e vão, riquezas se levantam e desaparecem. Até os momentos mais felizes parecem escapar como areia entre os dedos. Mas quando eu volto meus olhos para Ti, Jesus, encontro aquilo que jamais envelhece. A Tua promessa dote, Senhor, como eu oro, neste instante por cada pessoa que está aqui unida nesta oração. Oro para que essa vida entenda, profundamente, que não existe segurança maior do que confiar em Ti. A Tua palavra é rocha firme, é âncora no meio da tempestade, é farol que nunca se apaga na escuridão. Muitas vezes, o coração humano se perde, Senhor. Buscamos respostas em filosofias, buscamos consolo em palavras humanas, buscamos esperança em sistemas que desmoronam com o tempo. Mas só em Ti, Jesus, encontramos a verdade que nunca falha. Tu disseste que o céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. Isso significa que o Senhor prometeu continua vivo, forte e atual para cada geração. Pai querido, neste instante, eu oro por todos aqueles que estão cansados. Há tantas pessoas ouvindo esta oração que talvez estejam sem forças, talvez estejam chorando em silêncio, talvez tenham perdido a esperança. Mas eu declaro em nome de Jesus, a palavra do Senhor não perdeu o poder. Ela ainda traz vida, ainda traz cura, ainda traz libertação. Senhor, toca nesse coração que está cansado. Levanta essa vida que já não acredita mais no amanhã. Mostra, ó Deus, que ainda existe esperança porque a Tua promessa não muda. Os governos podem mudar, a sociedade pode mudar, a mentalidade do mundo pode mudar, mas a Tua palavra continua sendo o alicerce seguro. Meu Deus, quantos já tentaram apagar a verdade do Evangelho? Quantos sistemas, quantos impérios, quantos exércitos tentaram silenciar a voz de Cristo? E, no entanto, aqui estamos nós, no século 21, ainda proclamando o Teu nome, ainda sentindo a Tua presença, ainda sendo guiados pela Tua voz. Isso é a prova, Senhor, de que Tu és eterno, de que nada pode calar aquilo que nasceu do Teu coração. Senhor, eu oro para que cada pessoa que ora comigo agora entenda essa verdade. A Tua palavra não depende de modas, não depende de culturas, não depende de épocas. Ela é eterna, imutável e viva. Pai Coma, abençoa cada lar representado nesta oração. Abençoa cada família que está aqui de joelhos, clamando, talvez até em desespero. Derrama paz sobre esse lar. Derrama esperança sobre esse coração. Derrama a certeza de que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, a Tua palavra ainda está de pé. Senhor, eu oro pelos enfermos. Quantas pessoas precisam de um milagre hoje? Quantas estão clamando por cura, por restauração? E eu sei que a Tua palavra continua tendo poder para curar. Jesus, Tu ainda és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso eu oro. Toca com a Tua mão poderosa sobre essa vida que sofre. Restaura, fortalece, devolve a saúde. Eu oro também por aqueles que estão com o coração quebrado. Quantos aqui carregam feridas emocionais, dores da alma, lembranças que pesam no coração? Espírito Santo, vem com Teu consolo, vem com a Tua paz que excede todo o entendimento humano. Mostra que a Tua palavra não falha, que ainda existe restauração, que ainda existe amor verdadeiro. Senhor, como eu oro por aqueles que estão sem direção. Talvez essa pessoa que me escuta agora esteja perdida, sem saber qual caminho seguir, sem entender o que fazer da própria vida. Mas eu clamo, dá clareza, Jesus, mostra a direção. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai amado, quantos hoje estão escravizados pelo medo, pela ansiedade, pela solidão? Mas eu declaro em nome de Jesus
que cada corrente seja quebrada agora, que toda prisão emocional seja destruída pela força da tua palavra. Porque quando o Senhor fala, até os ventos e o mar obedecem. Quando o Senhor fala, a escuridão tem que fugir. Quando o Senhor fala, o coração humano encontra paz. Dote, Senhor, coma. Eu oro também pelas gerações que estão se levantando. Olha para as crianças, para os jovens que estão crescendo em meio a tanta confusão. O mundo tenta empurrar ideologias passageiras, tenta apagar os valores eternos, mas eu creio, Senhor, que a tua palavra ainda vai brilhar no coração dessa geração. Levanta jovens que não se envergonham do Evangelho. Levanta famílias firmadas em ti. Levanta homens e mulheres que ainda acreditam na verdade que não muda. E eu oro, Senhor, por aqueles que se sentem sozinhos. Quantas pessoas vivem em meio a multidões, mas carregam um vazio enorme na alma. Espírito Santo, visita essas vidas agora. Enche cada coração da tua presença. Mostra que nunca estamos sozinhos, que a tua palavra é companhia fiel em todos os momentos. Dote, Jesus amado. Eu oro para que cada promessa que o Senhor já liberou sobre essas vidas se cumpra. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantos obstáculos tenham surgido, a tua palavra nunca perde o valor. Por isso, Senhor, reacende a fé em cada coração. Meu Deus, eu me derramo diante de ti por cada pessoa que está neste momento ouvindo esta oração. Sei que muitos chegam até aqui buscando apenas um alívio momentâneo, mas eu peço, dá a eles muito mais do que isso. Dá um encontro real com a tua palavra. Mostra que só em ti encontramos a vida que não se acaba. E eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem. Talvez alguém esteja orando comigo agora sem entender muito bem quem tu és, sem ter experimentado verdadeiramente o teu amor. Mas eu peço, revela-te a essa pessoa. Mostra que tu és real, que tu és vivo, que a tua palavra é muito mais do que letras em um livro. Ela é vida, ela é espírito, ela é poder transformador. Dote, Pai, coma. Eu sei que muitos podem duvidar. Muitos dizem que a Bíblia é apenas um livro antigo, que o Evangelho é ultrapassado. Mas eu clamo, prova, Senhor, que a tua palavra ainda é viva. Faz milagres, restaura famílias, muda destinos. Que cada testemunho seja a prova de que a tua promessa nunca falha. Dote. Meu Deus, como é bom saber que, quando tudo ao redor muda, ainda podemos confiar no Senhor. A economia pode cair, a ciência pode mudar suas teorias, a sociedade pode reinventar suas regras, mas a tua palavra é a mesma, e é nela que nos firmamos hoje. Senhor eterno e poderoso, continuo nesta oração porque sei que a tua presença está aqui. Sei que cada palavra que sai da minha boca não é em vão, porque quando falamos contigo, ó Deus, os céus se abrem, os corações são tocados, e a tua glória se manifesta. Dote, Pai amado. Quantas pessoas estão agora segurando lágrimas enquanto ouvem esta oração? Quantas estão lembrando de dores do passado, de promessas que pareciam esquecidas, de batalhas que pareciam perdidas? Mas, Senhor, o teu Espírito Santo está mostrando. Nada está perdido quando confiamos na palavra que jamais passará. O mundo pode ter dito, acabou. As pessoas podem ter virado as costas, os médicos podem ter dado diagnósticos impossíveis, mas a tua palavra, Senhor, ainda é soberana. A tua palavra cura, a tua palavra restaura, a tua palavra dá vida, onde havia morte. Dote, Jesus querido. Eu oro por cada coração ferido que está aqui comigo. Quantos se sentem abandonados? Quantos acreditaram em promessas humanas que foram quebradas? Quantos foram traídos, esquecidos e deixados de lado? Mas eu clamo agora, que essa vida entenda que existe uma promessa que nunca falha. A tua promessa, dote, Senhor, como eu oro por aqueles que perderam pessoas amadas. A dor do luto é pesada, as lágrimas parecem não secar, mas eu sei que a tua palavra traz consolo até para as dores mais profundas. Espírito Santo, abraça essas vidas agora. Mostra que a eternidade nos espera, que a morte não é o fim, porque em ti temos vida abundante. Dote, Pai, coma. Eu oro também por aqueles que estão no limite das forças. Quantos aqui se sentem exaustos, sem motivação,
sem coragem para continuar. Mas a tua palavra nos lembra que os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra hoje na vida de cada pessoa que ora comigo. Senhor, como quantos aqui estão enfrentando batalhas espirituais. O inimigo tenta roubar a fé, tenta semear dúvidas, tenta dizer que a tua palavra não é verdadeira. Mas eu declaro em nome de Jesus: toda mentira de Satanás seja quebrada agora. Que a verdade eterna do teu evangelho seja revelada em cada coração. Meu Deus, eu oro pelas famílias que estão em crise. Quantos lares estão divididos? Quantos casamentos estão por um fio? Quantos filhos estão afastados dos pais? Mas eu sei que a tua palavra é capaz de restaurar até o que parece impossível. Restaura, Senhor, cada relacionamento quebrado. Derrama amor, perdão e reconciliação sobre essas famílias. Senhor, eu oro também por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Quantos se desesperam ao olhar para contas que não conseguem pagar, para dívidas que parecem crescer, sem parar. Mas eu declaro: o Senhor é o nosso provedor. A tua palavra nos garante que nunca faltará o pão para os filhos de Deus. Abre portas de emprego, cria oportunidades, derrama sabedoria para administrar as finanças. Pai, eu oro por aqueles que se sentem fracos espiritualmente. Quantos já não conseguem orar? Quantos não têm forças para abrir a Bíblia? Quantos se afastaram da tua presença? Mas eu clamo: reacende o fogo, Senhor. Que essa oração seja o início de um recomeço, que cada coração volte a sentir prazer na tua presença. Jesus amado, eu oro por aqueles que têm sonhos guardados no coração. Quantos desistiram porque o tempo passou, porque as circunstâncias mudaram, porque os obstáculos foram grandes demais. Mas eu lembro a cada um: se a promessa veio de Deus, ela não caducou. Ela não perdeu o prazo. O que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Senhor, como ajuda-nos a não nos deixar levar pelas ilusões do mundo. O sistema humano tenta nos convencer de que felicidade está no dinheiro, no sucesso, nas conquistas. Mas tudo isso passa, tudo isso é temporário. Só a tua palavra é eterna. Só o teu amor é verdadeiro. Só em ti encontramos aquilo que nunca se acaba. Pai, eu oro por aqueles que se sentem sem valor. Quantos acreditam que não são importantes, que não têm propósito, que não fazem diferença? Mas a tua palavra diz que fomos escolhidos, amados e separados desde o ventre da mãe. Mostra, Senhor, que cada vida tem um chamado, que ninguém nasceu por acaso, que todos têm um propósito eterno em ti. Senhor, como eu oro por aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé. Em tantas partes do mundo, cristãos sofrem por acreditar em ti, por carregar a tua palavra. Fortalece-os, Senhor. Mostra que nada pode calar a voz do teu evangelho, que mesmo na perseguição a tua palavra continua viva. Pai amado, eu oro também por aqueles que ainda não entregaram a vida a ti. Talvez estejam ouvindo esta oração por acaso, talvez tenham clicado neste vídeo apenas por curiosidade, mas eu sei que não existem coincidências. Se essa pessoa chegou até aqui, é porque o Senhor tem um plano. Então eu oro. Toca no coração dela, Jesus. Mostra que tu és o único caminho, a única verdade, a única vida. E eu oro, Senhor, por aqueles que carregam pecados e culpas. Quantos acreditam que não merecem perdão, que já erraram demais, que não têm mais chance. Mas a tua palavra garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mostra a cada coração que ainda há perdão, que ainda há cruz, que ainda há sangue derramado que purifica todo o pecado. Jesus, eu me derramo em intercessão por cada vida que participa desta oração. Não importa onde estejam, não importa a situação que enfrentam, eu sei que o teu amor os alcança. Por isso eu declaro que a tua palavra continue viva dentro de cada um, que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Senhor, como eu oro, para que cada promessa escrita na tua palavra se torne real hoje. Promessas de paz, promessas de vida, promessas de esperança. Que ninguém termine esta oração sem sentir que o Senhor está presente,
sem perceber que a tua voz continua ecoando nos dias de hoje, porque como a Jesus, o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. E é por isso que estamos firmados em ti. Senhor Todo-Poderoso, continuamos nesta oração, porque sabemos que a tua presença não se limita ao tempo. Cada minuto aqui derramado diante do teu trono é precioso, porque a tua glória invade os lares, toca os corações e transforma vidas. Pai, eu me coloco mais uma vez como intercessor diante de ti. Não oro por mim, mas por cada pessoa que está acompanhando esta oração agora. Oro pelos que estão em silêncio, chorando em segredo. Oro pelos que não têm coragem de falar da dor que carregam, mas que dentro do peito gritam por socorro. Oro pelos que estão cansados da vida, que já não enxergam esperança, que acham que nasceram apenas para sofrer. Senhor, alcança-os. Agora com a tua palavra que nunca passa, a palavra que ilumina até os vales mais escuros. Pai amado, eu clamo por aqueles que enfrentam noites sem dormir. Quantos passam horas acordados, com a mente inquieta, com o coração aflito? Quantos são atormentados por pensamentos de medo, ansiedade e até de desistência? Mas eu declaro em nome de Jesus, que haja paz agora. Que essa pessoa que me ouve sinta o descanso que só o Senhor pode dar, porque a tua palavra promete: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu oro por cada lágrima derramada em silêncio. Quantos choram sem que ninguém perceba? Quantos se escondem atrás de sorrisos falsos? Quantos parecem fortes por fora, mas estão quebrados por dentro? Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor vê a dor que ninguém mais vê. Então eu peço, toca nessas vidas agora. Mostra que a tua palavra ainda é bálsamo, que ainda cura, que ainda restaura. Jesus querido, eu oro por aqueles que têm lutado contra a solidão. Quantos se sentem sozinhos mesmo rodeados de pessoas? Quantos acreditam que ninguém os entende, que ninguém se importa? Mas a tua palavra garante que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mostra essa verdade agora, Espírito Santo. Preencha o vazio com a tua presença. Pai eterno, eu oro pelos que se encontram enfermos. Quantos estão em hospitais, em leitos de dor, esperando um diagnóstico, esperando um milagre? Senhor, passa com teu poder sobre cada corpo agora. A tua palavra declara que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu clamo, libere cura. Restaure órgãos, renove células, expulse toda a enfermidade. Mostra que o teu poder ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, como eu oro também por aqueles que sofrem no campo emocional. Quantos estão presos em traumas do passado? Quantos carregam feridas emocionais que ninguém vê? Jesus, tu és o médico das almas, o que sara as feridas invisíveis. Vai ao mais profundo do coração agora e traz cura. Liberta da angústia, da depressão, da ansiedade. Mostra que há esperança para cada vida que clama pelo teu nome. Pai, como eu oro por aqueles que estão distantes de ti. Quantos já conheceram a tua palavra, já sentiram o teu amor, mas por algum motivo se afastaram? Quantos deixaram que as distrações do mundo roubassem o lugar que era teu? Mas eu oro agora, traz de volta, Senhor. Mostra que ainda há tempo, que ainda há braços abertos na cruz, que ainda há um pai de amor esperando o filho pródigo retornar. Jesus, amado, eu oro por aqueles que nunca ouviram falar de ti. Existem pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, que ainda vivem nas trevas, sem saber que existe luz. Usa essa oração, Senhor, como instrumento de salvação. Que cada palavra aqui seja como semente plantada em um coração sedento. Pai, como eu oro pelos líderes espirituais, pastores, missionários, obreiros, pregadores. Quantos enfrentam batalhas que ninguém imagina? Quantos se sacrificam em silêncio para levar a tua palavra? Fortalece-os, Senhor. Dá ânimo, renova as forças, protege-os do inimigo.
Que a tua palavra continue sendo proclamada com ousadia através deles. Dote, Senhor, como eu oro pelas crianças deste mundo. Elas são o futuro, mas tantas têm sido expostas à violência, ao abandono, ao pecado. Guarda, Senhor, cada criança. Protege seus corações e mentes. Levanta pais responsáveis, professores dedicados, líderes que as guiem no caminho certo. Pai eterno, eu oro pelos jovens. Quantos estão confusos, sem direção, enganados pelas mentiras do mundo. Mas a tua palavra ainda é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que os jovens desta geração sejam impactados pela verdade, que escolham seguir a Cristo, que não se percam nas ilusões passageiras. Senhor, como eu oro pelos idosos. Quantos carregam solidão, quantos se sentem esquecidos, quantos sofrem no corpo frágil. Dá-lhes dignidade, Senhor. Enche-os de paz, de amor e de esperança, porque a tua palavra nunca os abandona. Mesmo na velhice. Pai, como eu oro pelos governantes e autoridades. Toca nos corações deles, Senhor. Que governem com justiça, que tomem decisões sábias, que não se deixem corromper. Porque sabemos que, acima de todos os reinos, o teu trono permanece para sempre. Jesus, como eu oro agora por aqueles que estão desanimados na fé. Quantos até acreditam, mas estão frios espiritualmente. Espírito Santo, sopra sobre eles agora. Que esse coração volte a arder, que essa vida volte a orar, que essa pessoa volte a ter prazer em estar na tua presença. Pai querido, eu oro por cada ouvinte desta oração. Que não seja apenas um momento emocional, mas que seja uma transformação verdadeira. Que a tua palavra crie raízes, que produza frutos, que permaneça viva todos os dias. Porque Senhor, sabemos que tudo passa. O tempo passa, as estações mudam, a vida se transforma. Mas a tua palavra nunca mudará. E é nela que nos firma um amado irmão. Se essa oração falou com você, não saia daqui sem se conectar ainda mais com a palavra de Deus. Se inscreva agora no canal Clama em Oração, ative o sininho e deixe o seu like. Isso faz com que a mensagem chegue a mais pessoas e que outras vidas sejam alcançadas pelo poder da oração. Compartilhe esta oração com alguém que você ama, porque você pode ser instrumento para transformar um coração hoje.